Nós temos, na noite de hoje, a nossa companheira Rose Nascimento, que vai nos falar o tema Despertar. Jesus te ampare. Boa noite a todos, queridos amigos. É com muita alegria que trazemos aqui este tema, que na realidade ele foi buscado por nós mesmos por necessidade íntima e urgente. E toda vez que dentro de nós há uma rogativa, me socorra, por favor, a gente procura espalhar com os outros também. Porque espalhando, a gente também aproveita, né? Cada vez repetido, mais absorvemos a lição. Nós vamos trabalhar o despertar por conta deste mundo de regeneração. Que, conversando com amigos, descobrimos que algumas pessoas um pouco confundem com mundos felizes, achando que regeneração já vamos viver aquela vida maravilhosa onde nada nos atacará. Não, ainda estaremos nos recuperando. E busquei alguma coisa para ilustrar e nos lembramos de uma situação que todos aqui, ou alguns daqui, podem ter visto. Lá no bairro das Nações, tinha uma árvore enorme, né, que estava atrapalhando a passagem da Rua Nova. E esta árvore, então, foi arrancada muito cuidadosamente e trazida ali para frente do Corpo de Bombeiros, né, e foi transplantada. E aí começamos todos os dias a observar aquele trabalho. Primeiro cavaram um buraco muito fundo e trouxeram aquela árvore muito cuidadosamente e colocaram ali. E foram colocando terra tratada e muitos profissionais cercavam aquela árvore, trazendo cada um a sua contribuição do conhecimento que possuía. E ela foi amarrada por todos os lados. E ela tinha ainda, ela foi cortados os galhos, mas ela ainda tinha alguns ramos verdes. E aí deixaram a árvore ali, e todo dia, de manhã e à tarde, vinham cuidar da árvore. Traziam sempre terra e alguns pós, algumas coisas, e aguavam, né, molhavam a planta e tal. E fomos vendo os galhos verdes murcharem. E murcharem e secarem e caírem, né? E não tinha mais nada. E daí chegamos até a orar pela árvore, porque não queríamos perder aquela árvore, porque ela era muito linda, né? E qual não foi a nossa alegria quando vimos os primeiros brotos verdes surgirem. Surgiu um pequenininho, até meu irmão disse, vamos descer, vamos ver essa árvore de perto. Fomos lá, tinha os brotinhos já. E aí logo ela começou a mostrar brotos em todas as pontas. E agora quem passar lá vai ver a parte que foi decepada. Decepada é um termo forte, né? Pois então, ali onde ela foi decepada já está coberta de verdes. E está linda, rejuvenescendo. Só que até hoje os cuidadores estão lá, de manhã e de tarde, cuidando dela. E isso me deu uma alegria bem grande, porque nós somos assim, como a árvore. Somos transplantados do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. E neste exato momento, incontáveis espíritos, amigos, estão à nossa volta, com todo o cuidado, fazendo esse transplante. Contam conosco, com a nossa força, com a nossa vontade, né, de nos mantermos vivos. E no decorrer deste processo, adentrando um novo terreno, né, que está nos esperando, este mundo de regeneração, haverá uma grande luta íntima para deixar murchar e secar e cair os nossos galhos antigos, né? Esses precisam ir embora, precisam desaparecer, para que os brotos novos comecem a surgir, comecem a cobrir as partes decepadas e talvez doloridas, não é? E a fortalecer a árvore, que ela tenha de novo o seu verdor, né? Robustez.
hoje, passando lá, já nos encantamos novamente com a árvore. Assim seremos nós. É claro que o tempo será diferente. Sabe-se lá quantos anos precisaremos, quantas encarnações neste mundo de regeneração, para que os brotos comecem a nascer, comecem a surgir. Então pensamos assim, que se a árvore tiver o conhecimento de si suficiente para absorver as enzimas desse terreno novo, se ela tiver conhecimento suficiente para servir de veículo, o tronco, para que as folhas possam sentir força e renascerem, as coisas poderão acontecer com maior rapidez. E trouxemos isso então para a nossa história. É muito, mas muito importante que tenhamos conhecimento das nossas possibilidades positivas e das iniquidades que queremos que vá embora. E também servir de agente renovador, produtor. Se nós formos parceiros desses que estão em nossa volta, para que tudo aconteça em harmonia e o mais depressa possível, logo estaremos encantando e nos encantando também conosco mesmo. Para mim foi um bom exemplo. E quero também que os senhores, ao cruzarem pelos bombeiros ali, olhem então, quem vem de lá é a direita, aliás, a esquerda, e quem vai é a direita. Para sempre terem com os senhores a lembrança desse transplante que estamos vivendo hoje, nas nossas existências, né? Que o nosso espírito está sendo agraciado pela companhia desses, entre aspas, profissionais da vida, nos oferecendo uma oportunidade, que é a da segurança da presença deles, cercando o nosso processo evolutivo. Buscamos então, porque queríamos tocar profundamente os corações dos senhores. E isso é muito difícil, né? Porque cada um traz em si os seus gostos, né? Aquilo que mais lhe toca, e eu não posso adivinhar o que cada um aprecia. Mas procuramos, na nossa história pessoal, uma coisa que ficou marcada. E nos primeiros anos do ginásio, né? Que eu não tenho vergonha de dizer que eu ainda fiz o ginásio, né? Da primeira à quarta série, no nosso tempo. Então, nesse período aí, na primeira série, eu tinha uns 11 anos, 12 anos, nos foi apresentado, então, Olavo Bilac, né? Com as suas poesias maravilhosas. E naquela época, nós éramos, na aula de literatura, éramos obrigados a decorar as poesias e interpretar para a nossa professora. Mas isso foi bom, porque eu tenho no meu arquivo pessoal muitas poesias decoradas, né? E como essa tocou profundamente meu coração, eu guardei e trouxe hoje para os senhores. É Olavo Bilac, a poesia Ouvir Estrelas, que tem tudo a ver com o nosso tema. Diz Olavo Bilac: ora direis, ouvir estrelas? Certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro a janela pálido de espanto. E conversamos durante toda a noite. E a Via Láctea, com um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, o que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Ele sabia o que estava falando, né? Hoje, pensamos
que em algum lugar do nosso Evangelho eu ia encontrar as palavras do Olavo Bilac. E não é que eu encontrei? Na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, logo depois do título, antes da introdução, o Espírito de Verdade nos envia uma bela mensagem. E essa mensagem que nós vamos trabalhar hoje. Diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Os Espíritos do Senhor, as virtudes do céu, espalham-se sobre toda a terra, semelhantes a estrelas cadentes. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Abrir os olhos. É preciso ver. É preciso ter olhos de ver. E segundo Olavo Bilac, é preciso ter ouvidos de ouvir também. Amai para entendê-las, disse o poeta, para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. O texto continua. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Seria o nosso mundo de regeneração, ou será o nosso mundo de regeneração. Porque neste mundo novo, toda criatura que quiser subir num pedestal, ela vai tropeçar. Todo aquele que exigir sentar no primeiro banco, será convidado a passar para o último. Então, nós sabemos que este mundo de regeneração terá um cuidado todo especial, onde os que estarão cuidando dessas árvores novas estarão podando os brotos que irão prejudicar. É um cuidado para que a gente atinja uma nova consciência que nos dará a condição de um mundo feliz. Estaremos nos regenerando para nos fortalecer, para termos condições de um estágio melhor evolutivo. Tá? Quem ama, acima de tudo, não tem medo, não teme. Continua então o Espírito dizendo: as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas. Desculpe eu repetir, porque eu repito para mim mesmo. Então a gente percebe a importância deste momento, porque eu não estou ouvindo sons de trombeta. E tudo aquilo que está sendo cantado, dito e falado pelas estrelas cadentes, as virtudes do céu, os Espíritos do Senhor, deveriam fazer algum barulho para mim. Eu continuo a minha caminhada de forma aleatória. Eu tenho conhecimento, não resta dúvida. Tenho. Mas o meu conhecimento, por enquanto, é externo. É de fora. É decorado. Porque se não fosse, eu não sofreria mais. Não derramaria mais tantas lágrimas. Não me zangaria com as coisas. Não reclamaria de nada, nem do tempo. Se eu ainda estou agindo desta forma, é que a boa nova ainda não faz parte dos meus atos, só dos meus lábios. Então a gente enxerga, a gente percebe que é urgente uma mudança de atitude.
que sozinhos os trabalhadores não manterão a árvore viva. É preciso que a árvore deseje ficar viva. É preciso que a árvore auxilie, senão ela será tomada pelos milênios e milênios estagnada no mesmo lugar, sem avançar, sem nenhum broto. Continua o texto. As grandes ressoam como trombeta. É como se nós desejássemos aprender para só saber mais. É como se nós desejássemos ainda subir no pedestal. É como se nós quiséssemos ser um grupo seleto de pessoas que compreendem toda a verdade, enquanto os ignorantes ficam lá nos cercando, sem nada saber e vivendo aquelas ideias infantis ainda de céu e inferno. É isso que nós pensamos muitas vezes, em não viver, apenas obter o conhecimento para nos diferenciar dos demais. E o poeta disse, com muita razão, amai para entendê-las. Porque só quando nós desejarmos para o nosso irmão a mesma condição espiritual que nós estamos adquirindo, se nós procurarmos viver com tanta intensidade o que estamos aprendendo, aqueles que estão em nossa volta irão aproveitar da luz que vamos espalhar, quererão beber da mesma água que nós estamos bebendo, aí sim, aí nós vamos entender melhor as estrelas. Estaremos amando e estaremos entendendo. O texto continua. E os coros dos anjos se reúnem. Que coros são esses? Que anjos são esses? Encontramos alguns. E cada um dos senhores poderá fazer uma lista imensa desses anjos que com certeza estão transformando as vossas vidas. Eu coloquei os meus. Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Meimei, Irmã Sheila, Maria Dolores, Emanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Lúcius, Miramês, Paulo, Santo Agostinho, São Luís, e são tantos. Na verdade, eu tinha listado 39, mas resolvi ficar por aqui mesmo, tá? Um imenso exército, são muitos. Trabalhando, são os Espíritos do Senhor, as virtudes do céu, exatamente como o Espírito de verdade asseverou. E estão dizendo àqueles que querem ver e ouvir, eles dizem assim, continuam, através do Espírito de verdade. Homens, nós vos convidamos, eles estão convidando a todos nós, a todos, nós vos convidamos ao concerto divino. Que concerto divino é esse? A entrada neste mundo novo depende de tocarmos um instrumento. Diz ele assim, que vossas mãos tomem da lira. É urgente. Esses anjos estão tocando a lira. E estão nos convidando a participar deste grande concerto. Este concerto divino extraordinário. Nós encarnados, aí eu pensei, quando ele fala assim, o Espírito de verdade, que vossas vozes se unam. Eu pensei, mas opa, já tem gente tocando a lira. Lembrei de Divaldo, o nosso Chico que não está mais entre nós. Mas aqui na Terra nós temos Rossandro e o Haroldo, que estão aí na internet, deixando textos maravilhosos. É a lira sendo tocada. Textos encantadores e tantos outros. Alberto Almeida, fantástico. Papa Francisco, maravilhoso. Estão tocando da lira. Estão nos encantando com suas palavras, com sua compreensão, com o amor que estão espalhando em todos os lugares. Diz o texto, e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Imaginem que nós somos convidados a participar deste grande concerto com esses irmãos encarnados que aí estão, na esfera em que estamos colocados, ali, naquele ambiente, no nosso lar, no nosso trabalho,
em todos os lugares, nós estamos sendo convidados para fazer parte dos Espíritos do Senhor, das virtudes dos céus, nos aproximarmos deles através da sintonia, a mesma voz, fazer uníssonas as nossas vozes, poder nos aproximar deles porque desejamos enverdecer, né? Ficar robusta, ter novos brotos, é isso que nós desejamos. Esses irmãos maiores estão nos dizendo, com outras palavras, não tenham medo, que este é o bom combate. E o esteio deste bom combate é o amor. É o amor. Precisamos amar. Eles continuam nos dizendo, homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Isso é uma coisa que a gente ainda não entendeu. Estávamos até falando de tarde, nos lembramos, não estava aqui no texto, que no início, quando subíamos no púlpito para falar, tínhamos muito medo e vergonha e tremor, e era uma coisa enorme. E pensávamos assim, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Então, e de repente passávamos os olhos e era outra imagem, não era aquela mais que estava aqui. As pessoas continuavam, mas tinha uma quantidade de criaturas andando pelo meio como se tivessem as cadeiras separadas, afastadas umas das outras. E muitas criaturas assim de guarda-pó branco, como se fossem enfermeiros, impondo as mãos sobre um, sobre o outro, andando aqui, atendendo a um, atendendo a outro. E daí quando íamos prestar atenção, o que é isso? Já tinha ido embora. Era pequenos átomos de segundo que tínhamos aquela impressão. Para nos mostrar, para comprovar, para aquele medo ir embora, para que a certeza fizesse morada em nosso coração. Hoje, graças a Deus, certo, não precisa mais, porque se foram embora as imagens, às vezes pedimos, espiamos, olhamos, mas não aparece mais. É que agora não tem mais razão de ser, né? Mas, de qualquer forma, temos certeza que eles estão entre nós. Estão diminuindo as nossas dificuldades físicas, balsamizando as nossas dores. Estão nos dando equilíbrio emocional, mental, com suas energias poderosas. Mesmo antes do passe, no momento em que nós entramos, já estamos sendo carregados com muito carinho, com muita atenção. Tem aqueles que estão envolvidos nos nossos problemas pessoais e estão aqui conversando com os demais. Olha, estão precisando disso, daquilo, vamos ajudá-los. E daí se aproximam da pessoa e tratam com todo carinho, né? Então tudo isso acontece. São as virtudes dos céus, junto conosco, trabalhando ao nosso lado. Amai-vos também uns aos outros. É o convite que eles nos fazem, um pedido delicado, amai-vos também uns aos outros. Lembram que o poeta disse, amai para entendê-las? Só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e de entender estrelas. Eles convidam a amarem-se, para poderem ser ouvidos, né? Porque amando-se, trabalham uma sensibilidade, o sentimento puro, e entram em sintonia. Entram na sintonia das virtudes dos céus, dos Espíritos do Senhor. E poderão, então, confabular, conversar, antes de dormir, durante o sono. Então, são coisas maravilhosas que nós podemos fazer e parece que a gente deixa de lado isso. Parece que a gente não aproveita, né? Não enxerga, não vê, né, essas coisas. E dizei, do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Reino este que é aqui ou em qualquer lugar. Só que precisamos fazer a vontade do Pai e dizer Senhor, Senhor. O que seria esse Senhor, Senhor? Seria um momento precioso onde nós criamos a conexão com o nosso Criador. É o momento da prece, é o momento da oração.
em que, nos envolvendo nesse desejo intenso de amor entre pai e filho, nós conseguimos uma sintonia, por menor que seja, nós conseguimos. E aí, então, podemos receber dele as benesses que ele pode nos oferecer, porque ele está sempre atento a nós. Mas, às vezes, nós nos fechamos de tal forma que ele não pode vir. Infelizmente, nós somos assim. Ele nos deu o livre-arbítrio. E nem ele interfere no nosso livre-arbítrio. Se nós não queremos, ele não vem. Então, a prece é um pedido humilde de socorro. E então, imediatamente, o Pai nos oferece tudo o que pode oferecer, o que seja para o nosso bem. Este Senhor, precisa ser entendido assim. Não precisamos ter medo, não precisamos ter angústia. Este é o verdadeiro caráter do Espiritismo. Espalhar amor, compreensão, um estado de paz, de harmonia, de serenidade, né? Convidar a prática do Evangelho e praticar o Evangelho, né? O Espiritismo é isso, praticar o Evangelho. Hoje, na mídia, em todos os noticiários, ouvimos falar na Terceira Guerra Mundial. Quem não estremece com isso, né? Terceira Guerra Mundial. Há uma possibilidade. Pretensos adivinhos no rádio estão falando assim: vai vir um tsunami para Balneário Camboriú. Anunciam aí coisas horrorosas. E por incrível que pareça, as pessoas frágeis na sua fé entram em desespero. Ficam assim num estado de coisas que impressiona, a ponto de mudarem-se da cidade por conta desta notícia, de quererem fugir desta situação que a pessoa falou que talvez aconteceria em Balneário Camboriú. Fecham olhos e ouvidos para as coisas do espírito, buscando o equilíbrio no encanto da matéria ilusória, né? No ter. Buscam então ter e ter e ter, porque tendo tem condições de sumir, de fugir, de desaparecer antes que a coisa aconteça, né? Então vão se encantando e chega um momento que todos nós, dependendo de religião ou não, a gente diz assim: e se acontecer? E se acontecer? Jesus aconselhou que construíssemos a nossa casa sobre a rocha, né? O que seria a rocha? Fé raciocinada, tá? Quando a tempestade viesse, estaríamos seguros, tranquilos. Se construirmos na areia, fé cega, ela não terá sustentação, sentirá medo. A fé cega, quando a gente percebe que fica preto no horizonte, né, a gente se desespera, né, porque se sente inseguro. Já a fé raciocinada não. Ela dá suporte, dá sustentação para que a gente busque a razão daquilo, se tranquilize, arregace as mangas e trabalhe pelos outros e por si mesmo. Não é verdade? Se ao ouvir essas notícias, o coração da gente tremer, né, com Terceira Guerra, com tsunami, nós precisamos urgentemente ouvir estrelas, tomar da lira, se socorrer enquanto é tempo. Não para se salvar desse temporal, do tsunami, da guerra, não. Para se esclarecer. Se esclarecer da seguinte forma: eu creio em Deus. Eu creio em Deus que é eterno, eu creio em Deus imutável, eu creio em Deus imaterial, único, onipotente, onipresente, soberanamente bom e justo, que criou a criatura à sua imagem e semelhança, não é? É para isso que nós temos que tomar da lira, para ter essa certeza. Um pai soberanamente bom e justo vai deixar que aconteça para um filho algo que não é melhor?
Algum dos senhores irá amarrar o seu filho no trilho de trem, sabendo que o trem vai passar lá? Nós que somos encarnados, nós não fazemos isso. Porque é que Deus, inigualável, o maior de todos, suprema inteligência, causa primária de todas as coisas, faria isso? Às vezes eu penso, meu Deus, a gente reflete, parece que neste momento do susto, da dor, do problema, parece que esquecemos a nossa reflexão. O amor é a lei própria da vida. Quem fala isso é Emmanuel. E sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Existe um plano extraordinário para todos nós. Uma fatalidade que é sermos felizes. Atingirmos um estado de plenitude, de pureza. Quem não quer? Eu não posso querer porque eu não quero morrer. Eu tenho medo de morrer, então eu prefiro deixar a felicidade, o estado de pureza para lá. Eu quero ser eterno aqui na Terra. Eu quero continuar sofrendo todas as doenças. Eu quero continuar sendo agredido por criaturas que talvez não me compreendam. Então, a gente prefere este vale de lágrimas. Quando surge uma situação como essa, nós trememos porque vamos perder o corpo físico. Lembram dos mártires que iam cantando para o circo? Como nós estamos distantes disso tudo. Então, o Evangelho ainda está muito na periferia do nosso ser. Nós precisamos nos alimentar dessas máximas do Cristo, né, para nos proteger. Na verdade, os Espíritos nos dizem que a guerra, no momento atual, ela não está longe. Nem o tsunami, não está. Ela está dentro de nós. Esta guerra, sim, nós temos que nos preocupar. Nos preocupar. Ela está dentro de nós, ela está dentro do nosso lar, ela está no grupo de amigos, ela está no nosso local de trabalho, ela está no nosso templo religioso. A guerra está ali. E esta guerra, sim, ela é perigosa e precisa nos preocupar, porque é um campo de batalha que nós parece que não queremos lutar, ou quando vamos lutar, nós pegamos as armas erradas. Nós nos munimos de munição perigosa, que com certeza pode correr o risco de nos levar à bomba atômica, que é o suicídio. É o suicídio. Que o suicídio, sendo bomba atômica, ela tem o poder de destruir não só este corpo físico, mas muitas encarnações adiante. Porque a guerra, a terceira guerra, o tsunami, se vier agora, só poderá nos tirar o corpo físico, nada mais, só o nosso corpo físico. Alguém aqui vai ficar para semente? Não. De um jeito ou de outro nós vamos partir. Só poderá nos tirar o corpo físico. Enquanto que esta guerra que vivemos dentro do lar, dentro de nós mesmos, no nosso grupo de trabalho, no nosso grupo de amigos, no nosso grupo religioso, este poderá nos prejudicar nas próximas encarnações. Não só essa vida, mas nas vidas que virão. Dependendo do que estamos vivendo hoje, seremos constrangidos a fazer escolhas muito severas para as encarnações futuras, muito danosas, de muito sofrimento, de muita dor. Então, não são as guerras que acontecem fora da nossa história pessoal que devem nos preocupar. Essas estão na mão de Deus, bom e justo, que dará a cada um segundo as suas obras. Ele cuidará. Nós precisamos nos entregar nas mãos de Deus. Olha o que a Joana diz. O livro é esse. Depois lá na biblioteca, aliás, na livraria eu já mostrei, tá? Entrega-te a Deus, Joana de Ângeles. Diz o seguinte, o texto também que eu estou fazendo é deste livro. Para que o indivíduo descubra o significado existencial que lhe diz respeito, é indispensável
que se permita a reflexão. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, tá? O hábito saudável da concentração e da prece. Nós não podemos esquecer da prece. Porque depois que a gente reflete profundamente, a gente faz a prece e a gente sente vir das esferas mais elevadas uma sensação de alívio e de paz muito grande. Estamos sendo atendidos, estamos sendo energizados, trabalhados para este mundo poderoso que já está entre nós, já estamos vendo muitas criaturas trabalhando ativamente no bem, envolvidas com o bem, não escolhendo para si o que há de melhor, mas oferecendo para o outro. Entre nós, muitos já estão no mundo de regeneração, que é individual. Criando condições propiciatórias à viagem interior, porque uma vez nos entregando a Deus, através da prece, Ele nos levará pelo caminho certo dentro de nós mesmos, para encontrar as dificuldades que estão por lá, onde se encontram registrados os prejuízos e as conquistas morais da longa viagem evolutiva. Que coisa extraordinária é isso, a gente saber que tem esta força perto de nós, que essas virtudes dos céus, esses Espíritos do Senhor estão à nossa volta, trabalhando nossas raízes, umidificando o nosso tronco para que a gente continue forte, que a gente não desfaleça, que a gente encontre condições extraordinárias para que brotos novos possam aparecer, né? Tem uma historinha de Jesus que nos dá ânimo para a gente ver o lado bom de tudo. Ela diz o seguinte, que Jesus caminhava com os seus discípulos pela estrada e perceberam que lá adiante as moscas rodeavam um animal. Aí os discípulos passaram tapando o nariz, tal era o mau cheiro, né? E achando horrível aquilo. E passaram assim, saindo meio de lado, né? E Jesus passou bem próximo, olhou e disse, que belos dentes tinha esse animal, né? Então, nos ensina, nos leciona que ele não perdia tempo para fazer isto, que por pior que seja a situação, precisamos dela extrair o melhor. Porque não existe maldade no nosso sofrimento, não existe. Existe amor, amor de Deus, amor do Mestre Jesus, para que a gente, se não conseguiu encontrar as dificuldades pessoais normalmente, com a dor, seremos constrangidos, então, a parar para pensar. E nesta reflexão, quase que constrangida, nós vamos perceber a necessidade de mudança, de transformação urgente que o nosso espírito maduro está e não pode esperar mais. Então isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. A gente precisa enxergar, ter olhos de ver. Por mais escuro que seja o túnel, sempre haverá uma luz, sempre haverá uma saída. Só enxergará quem decidir ver. Parece uma redundância, né? Mas não é. Só enxergará quem tomar uma decisão. Não, eu quero ter olhos de ver. E aí verá. É fundamental para isso o esforço pessoal. É fundamental. Silenciar intimamente, levantar a cabeça, respirar fundo, absorver o amor que está em tudo e em todos, a energia do universo, a essência divina. Então, seremos penetrados pelas forças do universo que fazem as vontades do Senhor, as virtudes do céu. Aí, a paz ativa vibra intensamente para servir, para fazer brilhar a nossa luz, para sermos realmente o sal da terra, conforme asseverou Jesus, enfim, para amar. Isso é sintonia com as estrelas, só isso, né? Poder conviver entre as virtudes do céu. Temos muita coisa boa adormecida e a gente não acredita. Por isso
que o despertar é fundamental. A gente não acredita, apenas está encoberta pelo véu do desconhecimento. Estranha, porque a gente está buscando conhecimento, mas este conhecimento fica na periferia, fica nos cercando. Quando adentrar o nosso eu mais íntimo, irão se encontrar, porque nós temos Deus dentro de nós. E então essa luz será multiplicada por 1000, né? E nós teremos esta força do despertar, que esses espíritos maravilhosos que viveram ao tempo de Jesus, depois que Jesus ascendeu, a gente viu um a um viver esta situação de despertamento dos seus discípulos, dos mártires que entregaram a vida terrena pela vida celeste, né? Jesus disse que nós poderíamos fazer tudo o que Ele fizesse e muito mais ainda se quiséssemos, né? Então vamos engrossar esta fila, este exército de Jesus, esses encarnados, vamos tomar da lira, vamos viver essa história nova, que vai mudar a nossa história pessoal. Vamos deixar de pensar pequenos, só de pensar na matéria. Às vezes sonhamos com coisas extraordinárias materiais, e quase não sonhamos com coisas extraordinárias espirituais, que nos cercam mais intensamente, que nos amam mais intensamente. Tomar da lira e viver o Evangelho, fazer uníssonas nossas vozes, é o convite dos bons espíritos, que diz que só quem tem a capacidade de percepção real de si e do outro, além da fronteira da matéria, que nós achamos bonito esse, feio aquele, a gente se olha no espelho e se acha bonito, né? Isso é matéria. Ir além das fronteiras da matéria, de coração aberto e livre, conseguiríamos então participar deste grande concerto divino que as estrelas anunciam. Porque nós, como disse o poeta, amai para entendê-las, nós começaremos a amar, tá? Então, agora que nós falamos bastante em sensibilidade, em ver além da matéria, eu trago aos senhores a prece final. Com a autorização da nossa coordenadora, eu vou pedir aos senhores que relaxem, né, nas cadeiras e que, se possível, fizessem neste momento uma entrega, né, uma entrega profunda. Fechem os seus olhos, esqueçam as preocupações, os pensamentos. Comecem respirando fundo, respirando fundo. Vamos pensar no nosso espírito protetor, no nosso anjo da guarda. Ele agora está ao nosso lado, tentando estabelecer um contato conosco. Agora. Sua família espiritual, que está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades, espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, que estão olhando, estão chorando e às vezes sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências, não podem tirar. Pense nisso. O quanto as criaturas se movimentaram, quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui e agora. Para que você tivesse a profissão que você tem. Para que você tivesse os recursos que você tem. Para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor, sinta. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão
ao nosso irmão mais velho, nosso Mestre Jesus. Mestre amado Jesus, muito, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Essa noite, Senhor, eu quero agradecer todas as dificuldades dessa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa, Senhor. Nos ensina a confiar na Tua direção, mesmo quando tudo parece ter perdido o rumo. Ampare, Senhor, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Mestre Jesus. Nós que estamos dormindo, nós que estamos distraídos, que estamos cegos, nos ensina a ver a beleza da nossa vida. Nos ensina a ver a beleza da nossa programação espiritual, Mestre Jesus. A beleza da providência que está sendo tomada a cada dia para que eu seja melhor. Esses corações queridos que choram e que trabalham incansavelmente, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós esqueçamos deste amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, assim como eles nos ensinam. Iluminando nossos espíritos com as Tuas lições mentais. Ampara todos os trabalhadores da nossa cidade. Fortalece o coração de cada um deles. Que cada um, Mestre, possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem aqui. Que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o Teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, hoje e sempre, e não nos deixe esquecer que é preciso amar para poder sintonizar contigo. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre.